Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ânima Saúde, o podcast mais saudável deste Brasil. Nosso objetivo é trazer para vocês semanalmente informações confiáveis, através de profissionais altamente qualificados, porém com valores e propósitos muito bem estabelecidos. Eu sou a doutora Vanessa Vinck, a sua anfitriã, junto com... Dr. Diogo Vinck, espero vocês todas as quartas, 8 horas, no Ânima Saúde. E hoje você está parecendo a Barbie, hein? Ah, amor, muito obrigada, você é um cavaleiro. Você está com um terninho parecido com o nosso convidado. Gostou? Nosso que eu não vou convidado é falar muito chique, quem você é. acha? Eu tive que vir à altura dele hoje. Esse aí, Você olha, imagina? sarrafo lá em cima, hein? Lá em cima, não podia vir de outro jeito. E como aqui, eu falei, esse podcast, para mim, é o mais importante de todos, sabia? É verdade. A base, né? A base. E a base vem forte. E ele tá formando a base forte, ele, né? É verdade. Antes da gente começar, olha só. Se inscrevam no nosso canal, porque vocês nos assistem e não nos inscrevem no nosso canal, pessoal. Clica aqui, ó. Você que está assistindo, clica aqui, o botãozinho que está embaixo, assim, inscrever. Clica e se inscreva. Deixe seu comentário, compartilhe. Comece agora a compartilhar esse episódio nos grupos do colégio, da faculdade, da casa. Hoje em dia a gente tem tantos grupos de WhatsApp, né? Do condomínio. Enfim, por quê? Qual vai ser o assunto hoje, doutor Diogo? Virtude? Pois é, sabe por quê? Diogo e eu, a gente nota muito no nosso consultório, também no nosso Instagram, em todas as coisas que a gente faz diariamente, passando informação de saúde para vocês, o quanto, de fato, a ordem falta dentro de casa em inúmeros aspectos, mas na profundidade filosófica da palavra. E a gente quis trazer esse convidado hoje para falarmos exatamente a importância dessa virtude e porque talvez a falta dela faça com que você não consiga construir bons hábitos de vida na sua saúde. Então, eu vou apresentar o nosso convidado de honra de hoje, tá? Ele é doutor em educação, professor e empresário, autor de 8 livros sobre educação de virtudes. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de hoje, João Malheiros. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui nesse podcast que eu já acompanho há algum tempo. Vocês são sempre muito animados, sabem contagiar as pessoas, parabéns. E muito obrigado pela presença. Espero poder acordar muita gente que está precisando mesmo de ordem, mas da ordem do amor. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Antes disso, vamos aos avisos paroquiais. Loja Ânima somente online. Hoje, o escapulário, olha que bonitinho. Muito bonito. Vai dar de presente para você comprar para o marido, olha que maravilha. E aqui, ó, o quadro que você pode... vários quadrinhos que você pode colocar. É o trio, né? Sim, deixa eu ver. Né, tem que arrumar a mão. Trio, é o né? trio, cadê? Tá aparecendo ali? Você pode colocar na parede. Ó, Sagrado Coração... Esse aqui, ó, de São José, Sagrado Coração, deixa eu ver esse aqui, de Jesus e o Sagrado Coração de Maria. Você pode colocar na parede, em cima da mesa, certo? Da estante. Olha, tem que ter para aprender aqui atrás, olha que maravilha. Isso, muito bom, e vocês encontram na loja Ânima. E aqui o livro de Fátima, acho que o João deve ter uns 3 desses, não? Né, vai ter o quarto. E já li umas 10 biografias parecidas. Então esse é para você, de novo. Você, João. Mais um livro. Para quem não sabe, eu sou de Lisboa, Portugal. Vim para o Brasil com 13 anos, com toda a minha família. E, naturalmente, né, um português que nasce em Lisboa e é de Portugal, né, Fátima tem uma super predileção. Mas eu falei porque já é a terceira vez, o João já pode pedir música, né? Terceira vez que ele vem. Ele já foi 2 vezes no Ânima Oficial. Eu falei, o Bertaldo já deve ter dado esse livro para ele. Claro, evidentemente. Então, mas é bom, porque esse livro sempre é bom a gente tê-lo perto, né, e também distribuir para os amigos. É verdade, com certeza. Sempre fica um presente, né, João? Bom, como a Vanessa falou, né? Nós já conversamos uma vez sobre isso, né, João? O que nós enfrentamos hoje, nós conversamos muito aqui no podcast e na clínica mesmo, né? Hoje nós temos o foco sobre saúde, né? E a saúde global. Eu, da parte masculina, a Vanessa olha muito as meninas. E a grande dificuldade hoje que eu vejo, quando eu dou aula eu falo sobre isso, sobre virtudes. E aí, o que vem enfrentando hoje? Homens jovens simplesmente não conseguem engravidar, com obesidade. A gente enfrenta hoje uma pandemia de pessoas doentes. Essa é uma realidade atual. Homens e mulheres que estão vivendo uma vida totalmente desregrada. E aí, como a gente conversa muito em casa, né? Qual é a grande dificuldade? Hoje, uma consulta de 1h30, nós perdemos praticamente quase 45 minutos falando sobre ordem. Uma vez eu falei até com você que eu monto um plano de vida para os pacientes.
E aí eu falei, nossa, a gente precisa conversar com o João sobre isso, né? E eu digo hoje, para mim, aqui é a base. Quem quer saúde, quem busca saúde, se não tiver ordem, não consegue buscar nada. O que você tem visto em relação a isso, João? Sobre hoje, sobre as pessoas, sobre os jovens que você vem, você conversa o mundo todo. Muito bem, então eu penso que quando a gente analisa essa questão da ordem, e a ordem física, biológica, médica, né, nós temos a tendência a ser um pouco reducionistas, né, encarar o fenômeno como se fosse uma coisa meramente biológica, né. E eu, como sou um defensor da educação personalizada, né, o Colégio Porto Real, que eu fundei aqui na Barra da Tijuca, que só me dá alegria, inclusive a nossa querida Luísa, né, está lá estudando, e eu encontro sempre ela toda hora. A gente insiste muito nessa temática com os pais, com os professores, que é que quem aprende não é uma inteligência solta, é uma pessoa completa, em que tem a parte corporal, físico-corporal, sensório-motora, mas também aprende a alma e aprende também o espírito. E essa fusão corpo, alma e espírito é que gera a pessoa humana, que tem que estar saudável. Então, quando nós vemos uma pessoa que não está bem, não podemos só encará-la do ponto de vista biológico, nem do ponto de vista anímico. Tem uma outra dimensão, que é a parte espiritual, e que as pessoas esquecem. Então, uma pessoa que é doente espiritual, ela não está bem na alma. E a pessoa que é doente no espírito e na alma, ela também não está bem no corpo. E às vezes as pessoas acham que é só uma questão corporal, ou então uma questão de organização meramente, né, estratégico, logístico. E o resto não faz influência? Então, a gente tem que enxergar, né, que quando a gente vê pessoas desordenadas, a gente tem que encarar ela sobre esses três âmbitos. Porque quem está desordenada é a pessoa, e não somente um paciente que tem problemas anímicos ou corporais médicos, né? Então, eu gosto de dizer, eu fiz doutorado em UFRJ sobre virtudes, né? E a minha grande questão, né, quando eu entrei nesse doutorado, era qual é o itinerário da virtude para que uma pessoa se evolua corretamente, amadureça e chegue nos seus objetivos, né? Desde criança, mas mesmo um adulto que está me assistindo agora pela primeira vez e quer começar a ser virtuoso, sempre me pergunta qual é a primeira virtude que você tem que colocar em prática. E não sei se vocês sabem, mas São Tomás de Aquino, já no século XIII, anunciava que a primeira virtude é a chamada temperança. Mas, vírgula, temperança começa com ordem. A primeira virtude que alguém tem que começar a viver na prática, uma criança pequena, é a ordem dos brinquedos, a ordem material, depois a ordem do tempo, a rotina, depois a ordem afetiva, a ordem racional, a ordem volitiva. Olha quantas ordens vão construindo a temperança. Agora, naturalmente, uma criança que foi depois de muito tempo na escola, não vivendo nada disso, é lógico que chega na vida adulta totalmente desregrada, porque se não aprendeu esses hábitos na infância, por que motivo ficaria boa na vida adulta? Então, esse é o grande dilema das pessoas que, quando você começa a colocar essas questões no consultório, você simplesmente está constatando uma coisa que eu constato há muitos anos, que isso começa na infância. Então, como é que uma criança que vivia isso desde sempre, agora, porque está com problemas de saúde, agora iria ser ordenada? Então, acho que você foi pontual, né? Acho que foi, assim, cravou. Exatamente. A pessoa que a gente está vendo hoje no nosso consultório com problemas na saúde e que não conseguem ter ali os seus hábitos regrados, tudo começou numa desordem numa infância, né? E os numa pais dessa criança também estão assim, e os avós também, porque estamos assim há 5 gerações que foi deixado de ensinar a virtude. É só a gente pensar, por exemplo, nos pacientes obesos. É óbvio que a obesidade é uma doença crônica, mas às vezes você vê na família, né? O pai já é obeso, a mãe já é obesa, as crianças já são obesas. O que falta ali, além da ordem? É temperança, né? Inicialmente, é lógico, é doença, a gente tem que tratar, tem todo um impacto. Mas olha só como isso vai passando de geração em geração. Acho que foi no cerne da questão, sabe, Agora, João? outro tema importantíssimo, quando a gente fala sobre ordem, é o seguinte, né? Que a gente tem que enxergar que para viver uma rotina de agenda, uma rotina de comida, uma rotina de celular, controlar o celular, que também é uma questão de ordem gravíssima hoje, né? Quando a gente encara essa questão de ordem, nós tendemos a achar que é até uma questão de técnica, como alguém que vai na academia, aprende uma série de aparelhos, né? Tem lá um personal training para orientar, né, naqueles aparelhos, na forma de fazer os exercícios, e pronto, está tudo resolvido.
né? E a gente tem muita experiência disso. Eu já orientei milhares de alunos na minha vida profissional, né? E a gente já constatou o seguinte, que não basta uma vontade bem disposta para viver a virtude da ordem. Quantos de vocês que estão me assistindo já, quando eram alunos, lembram? Começava o ano escolar. Bom, agora, esse ano sim, eu vou fazer a minha agenda, eu vou viver a minha rotina de estudos. Todo mundo começa assim bem no início do ano e logo no primeiro mês a pessoa já chuta o balde e já vai ver a sessão da tarde, e já vai jogar bola na praia e não quer mais saber do horário e ele morre mesmo, né? Então, o que está por trás dessa desordem? É que ninguém consegue perseverar numa luta quando o ego está por trás. Esse é o problema da desordem, é um problema de ego. É um problema de ego. O ego fala assim, quem manda no tempo sou eu. Porque viver a rotina, um horário, por exemplo, existe uma humildade, dizer, eu tenho só 24 horas, eu tenho 16 para trabalhar, porque 8 eu preciso dormir se eu sou adulto, se eu sou criança, então tenho muito mais horas para dormir. Então, aceitar que eu tenho só 16 horas para trabalhar e que por isso eu preciso me ordenar para dar conta do meu dever, isso exige humildade. Portanto, o ego não gosta. Quando você então quer submeter alguém numa agenda, eu já tive essa experiência como tutorias, com mentorias, vamos fazer um horário, eu faço para você, eu consigo fazer para qualquer pessoa, qualquer profissão, uma agenda linda, né, atraente, viável. É só isso. O cara não consegue viver. Por quê? Porque ele não consegue fazer aquilo porque vai contra o ego dele. A desordem é um egoísmo disfarçado. Vocês já viram ativistas que estão sempre correndo? Não, cara, estou muito atrasado, depois a gente conversa. Aquele cara que está sempre agitado, sempre dá uma sensação de que ele, no fundo, né, não pode agora conversar com você, que não pode almoçar com você, que não pode ir no aniversário com você, que não pode... Que é sempre muito ocupado. Você sabe que por trás desse cara... Desordem. É um egoísta. Sim. E é um preguiçoso. É um preguiçoso trabalhando. É um preguiçoso trabalhando. Por quê? Porque, na verdade, ele está só fazendo o que ele gosta. E está fugindo do que ele não gosta. Ego, mais uma vez, aparece. Então, reparem, por trás da desordem, ele tem que ver sempre alguém que só pensa nele. Então, como é que você vai consertar um homem que só pensa nele, que foi educado desde criança, mais ou menos agora a gente volta a trazer a ideia, desde pequeno ele é egoísta, só faz o que gosta, não consegue fazer o que não gosta, né? E a mãe, inclusive, incentivava isso, né? Não, porque, querido, come o que você gosta, querido, eu te levo na escola, deixa que eu levo a tua mochila, não se esforce em nada. Quando a criança vai sendo educada desde pequena a ser realmente egoísta, como é que essa criança depois vai viver a ordem do tempo? Ela não tem forças. Então, eu quero que vocês que estão nos ouvindo reflitam no seguinte, para viver qualquer tipo de ordem, seja material, arrumar minha roupa no armário, viver uma rotina de agenda, viver a pontualidade no trabalho, chegar pontualmente e sair do trabalho pontual. Enfim, quando a gente coloca essas metas de ordem, também vamos pôr ordem mental, você precisa agora ler um livro por semana. Um livro de literatura, a pessoa precisa ter cultura, a pessoa precisa abrir os horizontes, precisa educar a sua afetividade pela literatura, essas são coisas muito importantes. Então, quando você coloca essas metas de ordem material, temporal e racional, poder escolher outras ordens, né, a gente consegue perceber que se a pessoa não tem um ideal mais elevado de amor aos outros, ele não consegue. Santo Agostinho, que eu estudei nessa escola, aqui no Rio de Janeiro, com muita felicidade, ele dizia que a virtude é a ordem do amor. Definição. Então, como é que eu vou ser ordenada, viver a virtude da ordem, viver a ordem da ordem, se eu não vou conseguir amar ninguém? Porque o amor é uma força, não é um sentimento. Sim. E quando você não é educado a viver a ordem como uma energia, e o amor como uma energia, você desiste. O teu ego é muito engraçado, vocês já perceberam? Numa régua de 0 a 10, ele aceita se sacrificar o ego até 4.
até 4 eu me sacrifico. Então, eu pulo da cama de manhã se eu tenho que fazer uma apresentação de um trabalho na minha empresa, por exemplo. Eu consigo acordar de manhã para ir na academia, porque eu quero malhar, porque eu quero emagrecer, ficar bonito. Então, até de 0 a 4, ele topa esse tipo de sacrifício. E um cara que ouve falar de ordem, como você deve ter essa experiência, não, eu já sou ordenado, eu já vivo essa ordem, eu já vou na academia. Bom, de 0 a 4 está dentro da escala do ego. Então, o ego aceita esse tipo de privação. Agora, quando você pede, olha, dá para você sair do teu trabalho mais cedo para cuidar das crianças? Dá para você sair do teu trabalho para você ir fazer compras no supermercado comigo? Quando você então propõe uma meta que não é mais nenhum benefício próprio, mas é uma entrega para um ser dom, é ser um marido dom, que é um papel que hoje vivo falando, todas as palestras que eu dou por aí, né, eu vivo que, no fundo, a nossa educação do momento está educando as crianças e, portanto, os adultos futuros, que são os seus pacientes, a serem pessoas simplesmente funcionais. Exatamente. Eles são educados para fazer uma função de médico, automático, ou uma função de engenheiro, ou uma função de advogado, ou inteligência artificial. Elas vivem educadas para serem funcionais. Então, quando a pessoa é educada dessa forma, ela naturalmente vai estar condicionada a só fazer aquilo que traz um retorno para ela. Porque eu vou ser avaliada, socialmente falando, se eu cumpro bem a minha função. Se eu sou um bom médico, você é uma boa pessoa. Se você ganha muito dinheiro na sua empresa, você é muito boa pessoa. Isso é uma pessoa? Ser função é ser uma pessoa? Claro que não. Então, ela fica fragmentada em várias funções. Na família é uma função, na empresa é outra função, na igreja é outra função, na academia, na praia, na festa. Então, hoje a gente vê um monte de gente fragmentada, um monte de gente desordenada, um monte de gente que não se encontrou na vida por causa dessa fragmentação existencial. Então, quando a pessoa não se sabe quem ela é e quem eu tenho que amar com a minha existência, eu não tenho o fundo, o pano de fundo, a base, que você falava no começo. Vamos falar da base. A base para viver a ordem é saber quem eu sou, para que eu existo, quem é que eu tenho que amar nesta vida. Quando eu tenho esse pano de fundo muito claro, a minha vida existe uma coerência clara. Exatamente. Você está se emocionando, hein? Aqui, ó, sempre já deixam até aqui, ó. João Malheiros é sempre uma emoção, né? Sempre uma emoção. Mas você vê que até aqui é algo sempre mais profundo. O Sim. João está falando aqui, eu estou pegando todos os meus pacientes. Eu quero fazer sempre um paralelo aqui. Todo exatamente o papo que eu tenho com eles, né? Sobre toda essa dificuldade. Eu vejo hoje muito sobre o ativismo do trabalho. Do trabalho. Como essa questão do trabalho, esse ativismo do trabalho atrapalha toda essa questão da ordem e atrapalha na saúde deles. Porque é exatamente isso. E quando eu falo sobre procrastinação, dificilmente um deles assume que é procrastinação. Claro sabe por quê? Sabe qual é a primeira parada? Eu acordo cedo e trabalho pra caramba. É. E ele acha que não. Que Exatamente. isso é o. Já é ordem. Já é Já é ordem ordem. dele. Exatamente. Então, olha como isso é exatamente como você falou, João. A primeira coisa que eu pergunto, não, você procrastina, como é que é a sua ordem? Você é ordenado? Sou muito ordenado porque eu trabalho pra caramba, só trabalha. Como é que tá? Primeiro, a sua vida espiritual, que é o grande pano de fundo ali, né? Exatamente como a gente veio, para onde nós vamos, é o seu pano de fundo, sua vida espiritual, a sua mulher, sua família. Ou seja, essa questão do trabalho desse ativismo, quando não tem esse pano de fundo da forma que você está falando, a ordem se inverte toda. Isso. Tá, o trabalho em primeiro, Isso. mulheres depois, os filhos depois, e a vida espiritual está lá atrás. É o que eu vejo, não é isso que você vê? Então, reparem, quando uma escola não educa para ser dom, para que um dia a pessoa, no final do ensino médio, encontre o sentido da sua vida, o propósito, a finalidade, a vocação. Quando a escola hoje não está buscando, né, essa pessoa humana completa, mas está só educando a ser aluno que vai ocupar uma função empresarial, social, cultural, o que for, e ela vai sendo depois meio que programada para viver dessa forma. Então, naturalmente, ela nunca vai chegar, né, a se tornar a pessoa que se encontrou na vida e sabe quem tem que amar e priorizar dentro das suas decisões diárias. Então, aqui vem uma questão bem importante, que viver a ordem, viver um horário, que é o que a gente está discutindo aqui, é uma prática de uma liberdade interior. Sim, total.
Sabe o que eu queria pedir para você, João? Muitas vezes as pessoas também estão ouvindo a gente aqui falar assim, não, beleza, a ordem, mas o que é ordem? Explica a gente, assim, defina a ordem pra gente, bem no conceito filosofal, da parte filosófica mesmo, da palavra ordem. Porque às vezes as pessoas estão achando que a gente está falando o seguinte, acorda no horário, faz as coisas, deixa tudo arrumado e tudo organizado. Aquela ordem... Não é só sobre isso, Sim. né? Então, assim, fala um pouquinho sobre, literalmente, assim, a definição do que nós estamos falando aqui, que isso se encaixa em toda a vida da pessoa, Sim. né? E principalmente o pensamento que ela tem que ter, que é a base do que nós estamos falando. Tem que existir uma prioridade de vida. Se a gente não tem essa prioridade de vida, né, muito certa de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, o que esperam de mim aqui nesse momento, não tem nem como você entender o que a gente está falando aqui. Até mesmo porque pode ser em qualquer prioridade, às vezes confusa na vida da pessoa, a família, ou o trabalho, ou Deus, ou sei lá, qualquer coisa que às vezes esteja confusa e ele não consiga fazer aquela prioridade, ele vai precisar de ordem para ajustar, por exemplo, se a prioridade é o divino, que deveria ser o inicialmente, é o corpo, é o templo do Espírito Santo. Para você cuidar da sua família, você precisa ter saúde. Para você ter trabalho, você precisa estar bem para cuidar bem. Ou seja, só que as pessoas, elas confundem muito isso e se perdem. E às vezes eles acham, foi como o Diogo mesmo falou, que existe aquela ordem, porque eu acordo, eu tomo banho, eu troco de roupa, eu boto café, eu vou trabalhar. É o automático da vida, igual você acabou de falar, o funcional. Só que muitas vezes eles estão olhando e falam assim, pela ordem, eu sou super ordenada, porque a gente escuta isso, né? Eu sou super ordenada. E ficam bravos ainda, hein? Eles ficam bravos quando a gente fala, falta-te ordem, sabe? Então explica pra gente de uma forma mais profunda e filosófica para o pessoal de casa entender e falar, caramba, realmente eu não tenho ordem, mas a partir de hoje, desse podcast com o João Malheiros, eu terei. Muito Fala bem, aí, olha, João. eu penso que todos nós, em toda a nossa vida, somos teleológicos. Isto é um conceito grego que diz que a natureza humana tem como motor, como motivação, buscar a felicidade. Então, a felicidade é o que move a gente a fazer um trabalho que acorda cedo, que me leva na academia, e por que eu quero emagrecer, e por que eu quero ter uma família, tal, tudo a gente está buscando essa felicidade. Que é que a gente nota no dia a dia que a gente não é feliz. A gente repara que tem depressão, a gente repara que está triste, que está cansado, e não é só cansaço físico, é cansaço psicológico, é cansaço espiritual, e tem questões espirituais, como você dizia, questões psicológicas, depois de depressão, de baixa autoestima, muitas invejas, ansiedades, assim, vários problemas psicológicos que estão ali por trás, e cansaço biológico. Muito bem. Quando então a gente repara que a gente não está bem, não está ordenado do ponto de vista da felicidade, eu tenho que questionar isso, o que está acontecendo comigo? Então, a gente fazendo um trabalho mais profundo de exame, de autoexame, que é sempre o começo para adquirir qualquer virtude, você tem que fazer um autoexame. Afinal, como é que eu estou nesse aspecto? Então, falando de ordem, já que é o nosso tema, a gente fazendo um autoexame, a gente começa a ver, de fato, eu não estou bem na ordem da roupa, da cozinha, do meu quarto e da minha sala. Então, eu começo a examinar que não estou bem e isso me causa tristeza. Você sabia que uma sala bagunçada, isso gera em você um cansaço físico? Onde é que estão as coisas? Irritação? Onde é que está a minha mala? Onde é que está a chave do carro? Isso já é fonte de irritação, né? E depois, quando você começa, pois, a viver a desordem do horário, você chega atrasado, o cara reclama, cadê o relatório? E cadê o paciente está te esperando? E essa pressão da tua desordem te deixa infeliz também, não é verdade? E quando você não tem, pois, uma afetividade bem controlada, você é dependente, o que estão falando de mim na internet? Poxa, será que eu vou chegar em Roma? Sei que vocês vão a Roma, será que o avião vai sair? E se não sair? E se estiver chovendo? E se tiver raio? Sabe, você gera uma ansiedade, então isso gera também, o descontrole emocional gera uma infelicidade no ser humano e por isso vai causar doenças psicossomáticas que vocês conhecem muito bem, mais do que eu. Muito bem, então, a desordem material, a desordem temporal, a desordem afetiva gera infelicidade. Então, o homem tem que se perguntar, o que aconteceu comigo para eu viver desse jeito? Alguma coisa está errada comigo. Então, naturalmente, fazendo um pouco de estudos mais filosóficos, mais teológicos, a gente sabe que a gente tem uma natureza desordenada por natureza. A nossa natureza humana, a gente nota que ela veio queimada de fábrica. E a gente sabe o tal do pecado original, que vocês devem ter trabalhado aqui em algum outro podcast, em que a gente tem que saber
educar as nossas crianças e os nossos alunos e nós mesmos, né, de que a nossa natureza está desordenada. Nós gostaríamos que fôssemos ordenados sempre na roupa, na comida, na cozinha. Nós gostaríamos que fôssemos ordenados sempre na agenda, chegar pontual, saber sempre o que é mais prioritário e fazer não só o agendamento, mas viver a agenda, que é o outro passo, né? A gente gostaria muito, não sei, né, de saber, pois, ser serenos, né, diante das dificuldades, não ficar ansioso com a falta de dinheiro, com a falta de saúde, com a falta de segurança. A gente fica ansioso com essas questões, verdade? E assim também é a ordem mental, já que a gente está aprofundando nessas questões de ordem, né, a gente vê que tem muita gente que tem problemas de consciência graves. E isso está dentro da ordem mental, sabia? A consciência humana, o sentimento de culpa, o sentimento de pecado, está na ordem mental, porque não foi educado desde pequenininho na formação da consciência. A gente tem que formar os nossos filhos, os nossos alunos, na formação da consciência. Isso começa a partir dos 6 anos de idade. Isso aqui está certo, está errado, isso é bom, isso é mau, isso é feio, isso é belo. Então, educar na verdade, educar na bondade, educar na beleza são formas de educar na consciência. Então, uma consciência desgovernada, mal formada e que acha que aquilo que é mal é um bem e o que é bem é mal, então a pessoa vai ter problemas de felicidade. Então, a ordem é um sinalizador e por dentro nós não estamos bem. São José Maria Escrivá, que vocês bem conhecem, né, e eu também tenho bastante devoção a esse santo que mudou minha vida, né, ele dizia assim: eu sei como é que está a alma de uma pessoa abrindo o seu armário de roupa. Nossa, eu falei isso, lembra? Eu falei exatamente. Então, quer dizer, a ordem, portanto, não é ser maniático, não é ter toque, não é ser questão de ser rigorista na sua agenda. Não, é uma questão de vida espiritual, é de vida interior, é que eu estou me ordenando por dentro, por meio das coisas materiais, por coisa das coisas temporais, por coisa das coisas racionais, por coisa das coisas volitivas. Onde é que a ordem volitiva a gente pratica? Onde é que está a desordem na vontade? É quando eu só faço o que gosto e fujo do que custo. Um homem que tem uma vontade ordenada, ele escolhe o que não gosta, mas que deve, porque é estudar, trabalhar, ajudar, né? E adia, pois um sorvete, um novo capítulo da série, basta um por dia, porque 2, 3, eu não sou capaz. Pois isso é uma desordem da vontade, a vontade que vai só fazendo o que gosta e vai cedendo aos caprichos, essa pessoa vai ficando bem doidinha, né? E depois tem ainda mais. Agora, a quinta dimensão da pessoa, porque eu fui seguindo, né, as dimensões da pessoa humana, como ajuda a ter a ordem na cabeça. Olha lá como a gente explica com mais facilidade as coisas. Quando você tem uma desordem na socialização, então você muitas vezes dedica mais tempo a um amigo da empresa e não dedica aos filhos, à esposa, por exemplo. Isso é uma desordem da socialização. Mas eu sou muito dado na empresa. Não, você é um egoísta que busca pessoas para consolar a tua baixa autoestima. E quanta gente que hoje que casa com a empresa e se sendo vítima e sai da empresa 10 da noite e não sabe que está se auto-enganando. E essa conta história depois na saúde, lá na saúde, frente. Claro, porque além de não estar bem socialmente, com o amor, com a esposa, com os filhos, ele também não faz esporte, não lê, não descansa, não dorme bem, porque está eletrizado no seu trabalho, porque eu preciso ganhar muito dinheiro, porque eu acho que o dinheiro é o que vai ser a fonte da minha felicidade. Isso a gente sabe que é mentira. E o importante, exatamente o que você está falando aqui, a virtude da ordem não é você pegar uma agenda e bater a agenda também. Não. É algo muito mais profundo. Então é isso. Eu tenho que fazer a minha agenda e falar assim, eu vou me ordenar para cumprir todos os meus deveres. Não só alguns, não só os que eu gosto. Então essa aqui é sempre a prova dos 9. Como é que eu avalio alguém se está sendo ordenado? Quando você consulta o seu paciente lá no consultório, você vai falar, vamos ver, você está lendo? Está na academia? Está rezando? Tem tempo para amigos? Você sabe que as pessoas não têm tempo para amigos? As pessoas não têm amigos hoje. E você sabe que pelos pilares da medicina do estilo de vida, né, tem os básicos que a gente sabe, alimentação, exercício, sono, né, o gerenciamento de estresse, e entra
também, num dos pilares, um dos principais, a socialização. Eu sei. Entra como pilar da medicina do estilo de vida, para você ser... Porque pela OMS, né, pela Organização Mundial de Saúde, você ter saúde não é ausência de doença, é um bem-estar físico, mental e social. E espiritual. E espiritual. Aí entra lá a nossa parte que não entra na Organização Mundial de Saúde, mas obviamente que a gente sabe que o espiritual que também entra nesses 7 pilares da medicina, do estilo de vida, e o que eu trago aqui é óbvio que a gente tem a nossa moral, né, religiosa, trazendo aqui também, porém não é só somente sobre isso. Para você ver hoje em dia o que mais a gente tem é estudos, inclusive, mostrando o quanto a espiritualidade traz realmente saúde para aquele indivíduo. Tá. Há uma pesquisa que tem já 3 gerações, é uma das poucas pesquisas americanas que já tem 3 gerações que pai para filho foi passando, né, que tem 70 anos de existência essa pesquisa, era para pesquisar justamente qual é a raiz profunda da felicidade humana. E depois de 70 anos de pesquisa com não sei quantos mil entrevistados, já se concluiu agora, fecharam agora recentemente, né, a pesquisa, e que disse que são os vínculos humanos, os bons vínculos humanos. Isso é o que gera realmente essa saúde, como você chamou? A medicina do estilo de vida. Estilo de vida. Achei legal essa expressão. Então, a medicina do estilo de vida, que é saudável, que leva pois, a pessoa a estar sempre equilibrada e estável, é vínculos de amor. Porque olha só, a medicina do estilo de vida nada mais é tudo que a gente está falando aqui, né? Você imagina a saúde, ali o equilíbrio exatamente dos vínculos e a espiritualidade. É tudo que a gente tem que buscar realmente para ser verdadeiramente saudável. É o que eu falo, não adianta você achar que você tem saúde só porque você não tem doença. Você tem que estar bem fisicamente, você tem que estar bem organicamente, mentalmente, espiritualmente. E você tem que ter conexões afetivas. A gente não foi feito para viver sozinho, né? Deus fez o homem e a mulher, né? E as pessoas e a população em volta, né? Então, hoje em dia o que eu vejo é um falso, uma falsa conjunção de amigos, por exemplo, por causa das mídias sociais. Então, você tem um monte de seguidores e tal, e você acha que você tá ali, você interage com as pessoas. É um mundo muito vazio. Vazio e falso. Porque fora disso ali, você não tem conexão com ninguém. Você não se preocupa, é o que você falou ali, sabe? Ah, não, pô, é o aniversário de um amigo. Ah, daqui a pouco eu ligo, sabe? Ou daqui a pouco... Gente, se dá o trabalho de você estar cansado, mas é um amigo seu. Aí de vocês de mandarem mensagem pro Diogo no aniversário dele. Ele só gosta que liguem pra ele. Esse negócio de mensagem. Mensagem de grupo. Tudo mensagem, é uma mensagem de grupo. É impessoal. É muito impessoal, você não liga mais, assim. Você não liga, você não tem aquele cuidado com aquele amigo, você não tem um olhar de caridade para aquele amigo, que às vezes precisa que você chegue lá e só escute ele, entende? Então, não somente, é lógico que o nosso foco, a nossa vocação é o casamento, a nossa união dentro de casa, os nossos filhos, mas os nossos amigos, né, o entorno da gente, ninguém tá nem aí pra ninguém. O povo agora vive numa vida, né, completamente relativista, completamente hedonista, só penso igual você falou, em mim, eu sou eu, o meu ego, aonde vive a minha vida? Numa desordem sem fim. Quando a gente faz essas análises, eu que já trabalho isso há muitos anos, eu gosto hoje de encarar a coisa um pouco diferente. Eu digo assim, as pessoas estão assim não porque elas queiram. Sim. Não, querer ninguém quer, né, João? Na verdade, é um processo educacional de já 50 anos, né, de parar de ensinar virtudes. Eu também acho. Então, óbvio que as gerações, uma atrás da outra, vai reproduzindo cada vez mais negativamente, né, os maus exemplos. Então, o que está acontecendo hoje são pessoas sem virtudes, que não viveram a primeira da temperança e, portanto, todas essas ordens que a gente está trabalhando hoje no nosso podcast aqui. E quando a pessoa não é temperante, não consegue dizer não, a temperança é dizer isso, não para o prazer imediato e dizer sim para o prazer imediato, aquele que vem depois do esforço, como escrever um bom livro. Acabei de lançar meu livro essa semana, Educação Personalizada, Torna-te quem és. Torna-te quem és. Quem se encontrou na vida, esse vai ser muito ordenado, porque ele sabe o que ele tem que decidir e como ordenar a sua vida para ser aquele que tem que ser diante de Deus, não diante dos outros ou diante de si mesmo, né? Então, reparem, quando a gente faz um esforço de viver o não, o prazer imediato, a gente está se preparando para a segunda virtude, que é a fortaleza. A fortaleza só é possível, quer dizer, enfrentar o que é difícil, o que é chato, né, aguentar um pouco o frio, ou o cansaço, a comida que não gosta, um atraso, sabe? Tudo que nos incomoda, tudo que nos faz privar de uma necessidade legítima ou não, sempre que nós estamos sofrendo, se nós não temos uma base de temperança, que já estamos habituados a dizer não no nosso dia a dia, a gente fica deprimido. Você que trabalham pacientes com depressão, vocês sabiam que esse ano 2025, pela primeira vez na história da medicina,
a busca dos consultórios médicos já, dizer assim, disparadamente está as doenças mentais na frente do câncer. Uhum. A gente está vivendo a época dos booms de doenças neuropsíquicas, total, burnout, ansiedade, depressão. Isso é um indicador de que o jovem não foi preparado para o sofrimento, não foi preparado para a privação, para a frustração. E por isso, quando chega isso, como é uma realidade para todos nós, quem é que não passa por isso todos os dias, né? Em algum momento tem uma pequena ou grande insatisfação, frustração, seja profissional, seja social, seja religiosa, seja pessoal. Então, quando a pessoa não tem fortaleza para suportar, né, as contrariedades, as dificuldades da vida, a pessoa deprime. Obviamente, quando a pessoa não tem temperança e não tem fortaleza, que são as duas virtudes que ajudam na ordem, a pessoa fica completamente pirada. E sabe qual é a terceira virtude que vem depois? E se não tivesse as duas anteriores, não chega! A generosidade e o amor. Sem temperança e sem fortaleza, o cara não consegue amar. Não é que então ele queira ser egoísta, não é que ele queira se esconder na empresa, não é que ele queira trair a esposa, não, é que ele é fraco. Ele foi desenvolvido de forma fraca. Então, ele não consegue amar e por isso não consegue se encontrar. Eu gosto de fazer um paralelo. Tudo que nós estamos falando aqui sobre ordem e sobre medicina do estilo de vida, para ver. Isso tudo era vivido antigamente. Tudo. Nós tínhamos um estilo de vida muito melhor sobre horário para dormir, o que nós comíamos, era o que plantava, o que caçava. Nós tínhamos essa questão, tudo que você falou sobre doenças mentais, que nós batemos no consultório sobre gerenciamento de estresse. As pessoas não tinham, porque não tinha todo esse impacto na parte mental das pessoas, a rotina de sono. Ou seja, nós vivíamos isso lá atrás. Nós fizemos um podcast aqui com o Henrique Cal e foi que ele falou, a medicina do século XXI é uma medicina relacionada ao estilo de vida. As pessoas não têm um bom estilo de vida em relação à questão da saúde global, mas essa questão toda sobre ordem, de tudo que era vivido. Eu conto muito com meus pacientes quando nós fomos a Petrópolis. Fomos lá no Palácio. E eu falei para a Luísa, para minha filha, eu falei, olha só, a princesa Isabel, ela andava de carroça, era uma princesa. Olha a facilidade que nós temos hoje. E o quanto essa facilidade vem fazendo que nos tornemos fracos, sem virtude, sem fortaleza. Então, era o que nós vivíamos antigamente. Imagina, precisa sair daqui de carroça, não tinha ar-condicionado. E por isso, quando ela não conseguiu engravidar, foi em Aparecida pedir que fosse mãe. E conseguiu. E pôs o manto e a coroa, que está até hoje, por causa de uma pessoa que era humilde, que era temperante, que era forte. Você sabe que nós casamos na igreja que ela casou, sabia? Não sabia. Que legal, gente. Nós casamos na Antiga Sé. Então, o fato é que a gente tem que enxergar por isso que quando a gente hoje fala de ordem, portanto de desordem, a gente está falando de um câncer de egoísmo profundo que não foi ajudado a enfraquecer na evolução da criança. Então, quando ela chega na adolescência, imagina, uma adolescência totalmente envenenada com essas ideologias, né? Que você tem que se dar bem na vida, tenha bastante dinheiro, bastante fama, visibilidade, sabe? Quando a criança hoje vai sendo, né, educada de forma mentirosa, prometendo-lhe um fundo de felicidade que nunca vai existir, né? Quando chega na adolescência e toda aquela carga hormonal, sexual, que está totalmente desvairado, hoje todo mundo, né, nessas loucuras que está por aí, concorda comigo que isso é mais um elemento destruidor da ordem? Porque um cara que a desordem sexual, que é onde acontece tudo. E aí, uma pessoa que está nesse clima, nessa vibe que é diária, as pessoas só pensam nisso hoje. Exatamente. Né? É porque aquilo foi plantado. Aquilo foi, de alguma maneira, envenenado intencionalmente para algumas pessoas. Então, a questão educacional é muito mais grave que as pessoas não estão entendendo que há uma crise educacional profunda que está acabando com essa geração também agora e vai fazendo com que as pessoas sejam cada vez mais desordenadas no horário, na vida sexual, no amor, enfim, em tudo. Então, o que há que fazer? Também nesses podcasts, a gente não pode ficar só desesperando, né? Assustando, não. Eu quero trazer a solução.
Então, essa é a solução que eu vou até te perguntar, porque assim, o pessoal tá em casa falando assim, ai, João, eu não tive um colégio igual o que você, né, montou aqui, que tem esse olhar individualizado, que foca nas virtudes, não tive pais que se atentaram a isso, e eu tô aqui querendo mudar dentro da minha casa como mulher, como homem, como pai, como mãe, como, né, trabalhador, buscando saúde, quero me ordenar, né, para poder realmente ter uma vida mais saudável, para ter mais a minha vida espiritual, mais ser uma mãe melhor, um pai melhor, trabalhar mais. Como que eu faço? Então, olha, a Como resposta... eu poderia exercer a virtude da ordem? Vamos para a esperança agora. Vamos para a esperança agora, já que a gente agora bateu, agora vamos voltar aqui. Então, no Como meu que a gente doutorado eu faz? levantei essa questão, porque evidentemente quando eu dava palestras na época, pelo Brasil inteiro, eu tinha sempre essa sensação horrível, né, nos auditórios lotados, assim, que eu começava dando a palestra, os pais começavam a ficar na ponta do pé, eu notava mesmo, as pessoas ficam assim muito animadas, eu sou uma pessoa que gosta de falar, vibrante, uns slides que vocês bem conhecem, uns PowerPoints bacana, uns vídeos animadores e tal, as pessoas ficam assim, né, na ponta do pé, ficam esperançosas, mas no meio da palestra eles vão murchando e no final eles estão sem esperança. E eu noto isso em todas as palestras que eu dou, né, e eu costumo dizer assim, olha gente, dá para virar o jogo, dá, mas vai ser mais difícil, porque a nossa natureza, ela está preparada para aprender nas épocas certas um monte de coisas. A gente, por exemplo, tem que aprender a andar com 2 anos, né? Não posso adiar. Eu tenho que ensinar a minha criança a dormir sozinha com 3. Eu tenho que ensinar a minha criança a tomar banho com 4. Eu tenho que ensinar a minha criança a aprender a falar corretamente, né, nos primeiros 2, 3 anos, senão vou ter problemas. E assim, a virtude da ordem, você sabia que é a primeira virtude que uma criança tem que aprender com 2 anos de idade. 2 anos de idade. A criança com 2 anos de idade, ela já pode e deve arrumar os seus brinquedos, a sua roupa, né, e fazer a sua cama. E os pais devem incentivar isso. Muito bem. Então, quando a gente sabe que há uma idade correta para aprender tudo, uma língua, eu consigo aprender 5 línguas com 5 anos, você sabia? Ao mesmo tempo, sem esforço. Sem esforço. A natureza espera isso, essa informação diferente, a língua é diferente, eu vou aprendendo, vou decifrando cada língua diferente e eu consigo aprender de forma muito normal. Quando isso passa, os nossos neurônios vão fechando, né, as nossas, vamos dizer, capacidades e habilidades para o aprendizado de uma série de coisas, a gente vai murchando. A gente quer aprender um piano com 12 anos, é difícil, né? Aprender com 20 é impossível, né? Muito bem. A virtude... Acontece a mesma coisa? Se eu não aprendi a virtude da ordem com 2 anos, com 6, com 8, com 10, com 15, com 20, com 30, vai ficando cada vez mais difícil, mas sempre é possível. Mas eu costumo dizer para os pais o seguinte, eu não vou te enganar. Eu não vou te enganar. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. Não vou te enganar. Rimou. Sabe? Não. Se eu me esforçar, então, tenta. A pessoa não persevera, porque é uma questão, volta em si, não é de logística, não é de academia, né? Não é de pauta. É uma questão interior, é de esvaziar o meu coração do egoísmo que está lá dentro e da desordem que vamos dizer assim, a adolescência gerou, a desordem sexual, a desordem, mesmo a ambição de ganhar dinheiro, as pessoas ficam assim há muitos anos, né? Olha quanto coração egoísta e desordenado tem há anos. Então, como é que se vai fazer agora só na base do mundo? Seria muito bom, né? Mas não dá. Mas eu tenho experiências, muitas boas experiências, de quando você ensina a rezar, a pessoa muda completamente. Vou contar uma história para vocês bem emblemática. Foi num podcast que eu fui no Brasil Paralelo, há uns anos atrás. Fui falar do Porto Real, com a Adriana Abreu, foi super legal. Inclusive, quem está nos assistindo, não deixe de ir lá no YouTube e procure um podcast com Lara Brenner e o Morrison, Arthur Morrison, que dizia Educar Sem Vitimismos, é o título do podcast. 350 mil pessoas já assistiram esse podcast. Tem muito testemunho lá positivo. Eu dei esse podcast, como essa minha animação que vocês estão percebendo aqui, como sempre eu faço, quando eu entro em cena, eu acordo, né? Então, me liga no dia seguinte, um rapaz aqui da Barra da Tijuca, que eu não sabia quem era. Olha, eu sou fulano de tal, estou muito emocionado com o seu podcast de ontem. Dá para a gente almoçar juntos hoje? E era terça-feira isso. Eu falei, hoje?
Preciso falar urgente com você, cara. Então, a gente foi almoçar no Adegão Português, aqui no Rio Design, que quem conhece aqui o Rio de Janeiro, é um dos bons shoppings que temos aqui no bairro. E lá fomos almoçar. E ele falou, João, eu estou milionário. Mas eu não amo a minha esposa e os meus filhos. E ele estava assim, triste. Por isso, olha a desordem que esse cara foi provocado, foi enganado, e ele se sentiu na lama. Ele sentiu-se preso. Eu não consigo ter motivação para voltar para casa. Esse era o tema. Eu pago o que for se você me ajudar a sair dessa. E eu fui muito sincero com ele. Fulano, há quanto tempo você se afastou de Deus? E nesse momento, no restaurante chique, ainda bem que estava meio vazio, porque terça-feira, na hora do almoço, não vai muita gente. Começou a chorar compulsivamente durante 20 minutos. E eu fiquei super envergonhado, porque eu não queria que os funcionários assistissem, né, ao espetáculo, coitado. Ele estava sentindo realmente, né, o câncer e a causa do câncer. Ele se afastou da fonte do amor. Como é que ia amar a sua esposa e os seus filhos, onde ele não vai beber da fonte? Então eu falei, olha, eu acho que você precisaria dar esse passo, você precisa voltar para Deus. Aí você vai recuperar isso que você anda buscando. E é de graça. Você não precisa pagar nada. Né? E aí, de fato, vocês acreditam que ele foi no Porto Real e confessou depois de 22 anos? Nossa. E hoje é um pai feliz, enamorado, ajudando muita gente. Tem mais. Pôs o filho no Porto Real. Então, é muito interessante essa história, porque ela é bem emblemática, né, para a nossa conversa aqui. Sim. Era uma pessoa rica, bem-sucedida, isso que você às vezes acha que é a fonte da tua felicidade, mas o cara estava perdido. Para que serviu esse dinheiro? Para quê? Aquela falta de prioridade na vida, né? Falta de prioridade e a falta de valores verdadeiros. Sim. Ele não estava na ordem certa. Não. Ele estava na ordem errada. Então, havia uma desordem nos valores. Mas como um bom sanguíneo que sou, eu sempre falo, né? Como uma palavra pode mudar, né? Como tudo pode mudar. Ou seja, um podcast, você mudou a vida dele. Quem sabe isso agora, esse podcast do podcast, né, possa ajudar muita gente que tem nos ouvindo. Acredita, você se aproximar de Deus do jeito que você quiser, você pode confessar ou não, pode rezar ou não, você passa às vezes a fazer só um pequeno sacrifício, atrasa um copo d'água por dia. Faz essa experiência que eu já fiz com muitos amigos meus. Atrasa um copo d'água, você vai beber e vou atrasar 10 minutos, faz um pequeno sacrifício por dia, atrasar um copo d'água 10 minutos, você vai chegar lá. Até mesmo porque é importante saber, né, João, exatamente o porquê a importância de atrasar o copo d'água. É porque nenhuma virtude vem sem sacrifício. É isto. Não há virtude sem exigência, sem cobrança. Agora, se você foi educado na intemperança, só fazendo o que gosta, não foi educado na fortaleza, portanto, você foge do difícil, do bem árduo. O bem verdadeiro é o bem imediato, a gente falava há pouco. O imediato é fácil, né? Sim. O sorvete, sim, o sofá, a série, me dá agora, mas isso é algodão doce, que eu gosto de chamar, isso é um algodão doce. É gostosinho, mas depois ficou nada, né? Sim. Agora, o bem verdadeiro, aquele que fica, aquele que preenche, eu digo, produzir mel no coração, isso vem depois do sacrifício e da entrega. Mas eu acho que todo mundo passa por esse momento, porque eu acho que as pessoas estão tão desatentas também, vivendo tanto no automático. Todo mundo passa por um momento, como é gostoso, aquele momento que seja estudar demais para uma prova que é difícil, você tira uma nota boa. Claro, o cara percebe, sim, que o bem verdadeiro é bem árduo. Sim. E aí é o bem. Agora, o problema é quando ele faz isso pelo ego dele. Aí, de 0 a 10, eu falava há pouco, a régua topa até 4. Exatamente. Depois ele volta para a vida animal e vida prazer imediato, e ele já desiste do bem. E aí ele não se consolida na virtude. E essa régua é muito interessante que você fala, porque é onde eu vejo que as pessoas não têm constância. Não tem. Porque 0 a 4 não dá constância, não né? Dá constância ele tem que vencer o muro da dor. O muro de fazer o que não gosta por amor a alguém ou alguma causa. No caso, por Deus, ou pela esposa, ou pelos filhos. E quando você está vivendo dessa forma, pela esposa, por Deus, vou oferecer um sacrifício a Deus, porque eu quero demonstrar livremente que eu amo Ele, fazendo esse pequeno sacrifício que vale $1 milhão para Deus, porque é um ato livre de uma entrega de um prazer simples como é a sede. Então, quando você tem esse tipo de atitude livremente, conscientemente, você fica muito bom e você alcança a virtude. A virtude se recupera. E ela começa a descongelar o coração, né? E aí o egoísmo começa a sair,
E quando o egoísmo sai do coração, abre espaço, como a lei da física, Deus aproveita e já vem com amor. Aí uma oração, um sacrifício pequeno, uma pequena... Exercícios diários, né, João? Exercícios diários, pequeninas coisas, mas feitos por amor, já vai enfraquecendo o egoísmo. É engraçado, agora estou com motivação para ajudar minha esposa, não sei o que aconteceu comigo. Caramba, eu estou divertido, brincando com meu filho no chão, lá, eu já achava um saco, né? E a gente muda. E é esse que a gente tem que acreditar, as pessoas conseguem se transformar. Isso é muito legal, né, João? Porque olha a importância da gente levar essa informação. Porque, graças a Deus, assim, eu até falo muito isso com o Di, né? A gente tem muita felicidade de ter pessoas muito boas, próximas a gente. Como você é um exemplo. Imagina, você foi uma pessoa que saiu em plena terça-feira. E isso eu vejo muito, né? É uma bondade, um amor de coração de realmente se doar, que é o que a gente está falando aqui. Imagina o que você não tinha para fazer numa terça-feira. Você largou o que você estava fazendo para estender a sua mão a um amigo. E ali você mudou a vida. Você foi a ferramenta família, né? utilizada para mudar a vida daquela família. Imagina então, quantas pessoas hoje eu estou ajudando numa terça-feira igual. Exatamente. A terça-feira é o dia da ajuda. A terça-feira, anota porque aí, hoje pessoal. É terça-feira, gente. Terça-feira é o dia da ajuda. Mas olha só, olha como é legal, porque às vezes eu converso até com os meus pacientes pequenininhos, que às vezes eu falo assim, poxa, às vezes vê a gente assim, poxa, mas eu podia fazer isso. Às vezes, só da gente se ordenar um pouquinho e melhorar dentro de casa, a gente não precisa ficar lá palestrando para as pessoas, só que a gente vai mudando, as pessoas ao nosso entorno vão mudando, e às vezes a gente é o único evangelho que a pessoa está lendo, né? Então eu falo até brincando, assim, que seja um bom evangelho, não vai, sei lá, né, um fariseu fazendo, né, enfim, é você tentar realmente buscar, não se mudar primeiro, né? Se ordenar, você tentar ali buscar a ordem dentro de você para você buscar o dos outros. Porque o que a gente vê muito é assim, não, que meu marido não faz isso, minha mulher não faz aquilo. Não. Se olha primeiro, isso. sabe? Tenta mudar dentro de você, porque às vezes não vai ter aquela pessoa ali, mas tem um podcast para ouvir, né? As suas palestras. É você entender, né? Buscar, beber da fonte para que você possa realmente também depois ser essa fonte para outras pessoas, né? Vou te falar uma coisa bem importante, bastante importante agora. Depois que você já entendeu o que é a ordem, depois que você já tem esperança que pode se ordenar, seu coração pode voltar a bater de amor. Quando a gente começa a amar a esposa, os filhos, amar de verdade, você sai de casa alegre, leve, em paz. Porque quando a gente tem amor, tem paz, né? Quando não tem amor, não tem paz. Não adianta, você pode fazer o que você quiser, mas você vai estar sempre estressado, nervoso, cansado. Aí está a fonte de tantos cansaços. Muito bem. Quando você se ordena no amor, a virtude é a ordem do amor. Mais uma vez a gente lembra. Sabe o que acontece? É uma coisa muito interessante, extremamente misteriosa, mas muito real. A partir desse momento, nós vivemos online com Deus. A gente liga uma chave. A gente está online com Deus. A gente se sente sempre na presença de Deus. E a partir daí, a agenda sai. Ajuda o outro sai. Comer menos no almoço sai. Porque a gente agora tem a motivação que eu falava no início desse nosso podcast, que sem essa motivação transcendental, a gente não chega na virtude. Isso foi a conclusão do meu doutorado. Eu queria saber qual era o caminho, mas eu queria saber onde é que chega, qual é o final. É a motivação transcendental, que é aquela motivação que vocês bem conhecem como médicos, principalmente a enfermeira, que a gente vê mais isso, né? Quantas enfermeiras que vocês já conheceram na vida, que viviam realmente entregues, sem querer nada em troca. Essa é a sua profissão. A boa enfermeira, ela vive essa motivação transcendental. Não é só pelo paciente em si, mas é também há ali um mistério na sua profissão de ajudar a realmente fazer o bem como uma realização pessoal. Então, reparem, quando a gente está desse jeito, a gente começa a ter mais facilidade para tomar as decisões corretas. Lá, coloque-se agora no lugar, o coração que mudou, que está amando, está no trabalho, 6h30, meu filho está me esperando. E você está conectado com Deus, como que um olhar contemplativo, você olha para Deus, dentro de você, e fala, estou saindo. E você vai para casa, feliz. Tem segurança em tomar as decisões. Isso. Pode ser uma decisão errada no momento. Porque não é o ego que está decidindo mais. Agora é querer agradar a Deus, é dar glória a Deus por meio da tua vida. Isso é o que eu chamo no meu livro, torna-te quem és. Eu tenho que ser aquilo que Deus quer que eu seja, mas eu tenho que decidir livremente
Deus nos escolheu livres. Deus quer que a gente escolha as nossas ações, nossos prazeres e as nossas decisões sempre livremente. Ele nunca vai nos forçar em nada. Isso é muito bonito em Deus. Então, repare, quando você está vivendo um horário, repare que é um monte de decisões diárias. Agora eu vou parar esse trabalho para chegar pontualmente na reunião. Isso é um ato de amor se eu estou conectado com Deus. Não quero deixar as pessoas esperando. Agora, se eu não tenho essa conexão com Deus, portanto, não tenho uma vibe de amor, então eu vivo no meu ego fechado, na minha bolha, então eu deixo as pessoas esperando, não estou nem aí. Né? E vivo a minha vida pessoal, a minha desordem pessoal como um princípio de vida. E a pessoa não percebe nem que está errado. Engraçado isso, vai estar totalmente errado. É porque a gente tem que realmente fazer o que a gente tem que fazer no momento que a gente tem que fazer, né? Por Deus, por amor a alguém, alguma causa. Amor a alguém, alguma causa. E essa decisão fica fácil, fica gostosa. Você sai daquela pressão. Ai, vou ali ou não vou? Porque que é o momento hoje? As pessoas ficam assim, trabalho eu fico com meu filho. Aí quando tá no trabalho, tá pensando no filho. Quando tá com o filho, fica pensando no trabalho. Essa é a decisão perdida. Exatamente. Tem uma historinha que a Samia estava até falando, né? Outro dia a gente estava conversando, já tem um tempinho já sobre isso, que a gente tem que buscar ordem, inclusive, em tudo. Então, vamos trazer até para o mais que às vezes a pessoa... não, porque agora eu vou rezar. E reza o dia inteiro. Até isso você tem que ter ordem. Você tem que ter um horáriozinho para você rezar ali. E nesse momento ela contou até uma historinha que eu não sei se vou contar brilhantemente igual a ela. Com certeza não vou, mas vou dar uma resumida de São José Maria Escrivá. Quando na época que... ele estava sendo perseguido ali, os padres na época, lá na Europa, todo mundo perseguido, e um dos irmãos chegou em casa muito aflito e estava na hora do jantar. A mãe estava servindo o jantar, né? E botando o jantar para os filhos, né? Para servir a hora, para todo mundo sentar na ordem e jantar. E aí entrou o irmão apavorado. José, você não tá vendo? E estão perseguindo os padres e todo desesperado. E agora? O que nós vamos fazer, mãe? O que nós vamos fazer? Os padres estão sendo perseguidos. Aí ela falou, vamos sentar e jantar. Tipo, aquele momento era a ordem de sentar e jantar. Então, é exatamente a gente estar onde é, tanto que a frase mais famosa de São José Maria Escrivá, né? Faz o que deves estar no que fazes. Exatamente isso. É você realmente, só que você fazer aquilo ali por Deus. Senão não tem força para fazer isso. Tem um outro adendo que eu quero trazer, que eu achei super interessante, quando você falou das enfermeiras. Sabe, hoje eu posso te falar, tanto eu quanto o Diogo, principalmente, que depois da nossa conversão, nós somos outros médicos. Claro. Antigamente eu era uma médica que tratava de um paciente, de um órgão, de uma doença. Uma função. Eu tinha uma função de médica. Hoje, não. Você é uma médica dom. Eu consigo ver a alma humana que está do meu lado. Ali, para mim, não é só mudar o hábito, buscar saúde, prevenção de doença. Eu preciso entrar naquela vida, eu preciso entrar naquela alma, eu preciso trazer aquela alma para Deus, que seja através do meu trabalho, né? Que a gente consegue fazer isso, assim, dentro de um consultório, né? Então, às vezes é uma pequena coisa, você só chega e ordena aquela janta Eu tenho uma história tão bonitinha, que uma paciente veio, a gente estava conversando um monte de coisa, ela não tinha tempo para casa, para a família, aquela coisa ordenada. Eu falei, gente, olha só, qual é o momento que você janta com seus filhos e com seu marido? Não tenho. Almoço, café. Eu falei, vamos tentar então botar a ordem de você jantar ou almoçar ou ter alguma refeição em casa, ou que você possa conversar entre famílias, sabe? Isso era uma consulta médica. E assim, passou um tempo, daqui a pouco ela me manda foto, assim, né? Ela botando a mesa bonitinha, porque beleza importa. Eu falei, você não precisa ter as coisas mais caras do mundo, mas as coisas, inclusive a mesa, ordenadas, arrumadinhas, bonitinho, o prato no seu devido lugar, os talherzinhos, o copo, arrumadinho com o que você tem em casa. Arrumadinho, todo mundo na mesa conversando, ela tirou uma foto e enviou. Ela falou só, a senhora não tem noção da alegria que trouxe para minha família. Então, é assim, a gente realmente, hoje em dia, eu consigo ver isso, né, na nossa profissão, né, o quanto a gente realmente tem uma vocação ali, né, de realmente buscar a ordem daquela alma que está procurando a gente por algo, e só que a gente pode se doar muito mais, sabe? Vou dizer uma frase para vocês que vocês vão adorar. Em Romanos, São Paulo, aos Romanos, na Bíblia, no Novo Testamento, todo mundo que já leu alguma vez o Novo Testamento recordará, no capítulo 4, fala que a criação geme com dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus para ordenar o mundo. Sim. E quem são esses que vão ordenar o mundo? São esses que aprenderão a se ordenar no trabalho,
primeiro se ordenando a si mesmo, cultivando a sua alma nas virtudes. Quando eu sei me ordenar por dentro, como você manifestou agora o seu próprio testemunho, quando eu me converti, então eu comecei a cultivar a minha alma, depois você começou a cultivar o seu trabalho de outra forma. Você começou a cultivar a terra. Você começou a colaborar com Deus na ordem do mundo. E a criação ficou feliz de você começar a se manifestar. É verdade. Isso só foi possível devido à prioridade que a gente fala. Antigamente a minha prioridade era uma prioridade invertida. Vinha trabalho, família, Deus, era aquilo lá embaixo. Se você não coloca Deus, família e trabalho, inclusive foi por isso que eu mudei a minha especialidade, eu era anestesiologista, vivia mais fora de casa do que dentro de casa. Escolhi fazer consultório, uma medicina, né, praticando a medicina estilo de vida, mais voltada para a prevenção de saúde, buscando, né, a saúde da pessoa e a prevenção para poder ficar dentro do consultório e ter a minha prioridade ali, né? Porque eu consigo ter o meu tempo para Deus, eu consigo trabalhar no momento que eu tô com os meus filhos na escola, né? Então, se a gente não busca essa prioridade, a gente não consegue ter ordem em nada. E muito também, assim, além da prioridade, também o autoconhecimento, né? Porque foi o que você falou, as pessoas também estão muito perdidas, João. As pessoas não sabem nem quem elas são. Isso, estão perdidas. Quanto mais de onde elas vieram, para onde elas vão. E sabe o que acontece quando a pessoa vive assim? O tempo congela e a pessoa vive de momentos. Sim. O momento é uma experiência vital desconectada do passado. Não importa os valores da família, os compromissos que ela assumiu, etc. E também não tem nenhuma perspectiva futura. Isso é o tempo. Sim. Passado, presente e futuro é uma experiência temporal. Quando eu estou desvinculado do passado e do futuro e só vivo o que é realmente presente, o que me satisfaz de forma imediata, isso chama-se momento. Refém da dopamina. E a pessoa fica atrás de dopaminas momentâneas, sem qualquer lógica. Barata. Imagina depois de um certo tempo, acontece com o meu amigo milionário. Ele Sim. estava totalmente dopado, vivendo de momentos profissionais de excelência, prazerosos, viagens, carros, iates, mas ela chegou à conclusão que ele não vivia o tempo. Você conhece esse filme, né, que é bem famoso, bastante ilustrativo para a nossa temática de hoje, que ai, meu Deus, como é que chama? O Feitiço do Tempo. Não, nunca vi. Assistam esse filme, quem está nos ouvindo. O Feitiço do Tempo. É um homem que justamente, pelo orgulho, se achava o grande repórter da televisão que ele trabalhava, o feitiço do tempo. E então, qual é o feitiço? Qual é o feitiço no tempo? Ele para, o tempo dele para. Todo dia, o filme é assim, todo dia, ele começa no mesmo dia. Todo dia, as outras pessoas avançam no tempo. Ele fica parado. Então, no primeiro momento, ela acha interessante, porque, caramba, eu vou aproveitar, né? Eu vou saber qual é o número da sorte grande, eu vou saber que eu vou me dar bem com aquela menina, eu vou tal. Ele usa desse feitiço para se beneficiar mais para o próprio ego, mais uma vez. Só egoísmo. Né? Só egoísmo. Até que depois ele fica desesperado, porque a vida é um saco. Sim. Quando o tempo não passa. Não passa. E aí ele então tenta achar o caminho. Primeiro ele vai se suicidar e não consegue, porque no dia seguinte está vivo. Cara, então ele está enfeitiçado com essa coisa, até que ele descobre então que se ele poderia saber o futuro antecipadamente, ele começa a usar para fazer o bem. Então, aquela menina que ia ser atropelada, ele chega e salva. Aquela velhinha que ia para comer um negócio no restaurante e ia engasgar, ele chega e salva, e ele começa a fazer o bem. E aí ele destrava e sai do feitiço. Ai, que legal. Então, já fiz um pouco de spoiler, mas o filme Nossa, é fantástico. Gente, anota aí, porque eu sei que daqui a pouco vocês vão me perguntar. Hein? É O Feitiço do Tempo. É um filme fantástico que eu costumo indicar para todos os meus alunos, e a gente já fez vários cines de debate sobre essa temática, e justamente era um homem que vivia com o coração totalmente desordenado, e depois de um certo tempo se ordenou e viveu feliz, e casa com a mocinha lá, que ele tanto queria, etc., no final, etc., etc. Então, pronto, acho que a gente tem que estar sempre se preocupando, se perguntando, você está parado no tempo ou não? O tempo que você está vivendo está avançando ou está parado? E às vezes a gente conclui que de fato está parado, está imaturo, está criança. Por que está acontecendo isso comigo? Eu me sinto meio crianção, né? Eu não estou bem colocado no meu ambiente, no meu trabalho, porque você é uma criança. Desculpa falar assim, com todo carinho, toda sinceridade. E a gente percebe isso. Hoje há um fenômeno social da imaturidade. Ninguém sabe explicar por quê. Eu sei, é esse o motivo. A pessoa não está vivendo de amor, não está vivendo
para os outros, está vivendo para si mesmo. Então, a pessoa congela. Há um feitiço no tempo e a pessoa fica completamente congelada e vive numa tristeza, numa depressão interior terrível, porque não está bem. Tem muitas coisas, mas não tem nada. Essa pessoa que está vivendo congelada no mundo interior, no egoísmo, que falou, meu Deus, eu não amo, é tudo isso que ele está falando. Tipo, essa pessoa que está lá na palestra agora, assim, falando, caraca, é tudo isso. Dá, assim, algumas 5 dicas, assim, do que ela pode sair dessa... Então, eu sempre digo assim, faça uma listinha de pequenos sacrifícios, como atrasar um copo d'água. Só pequenininhas coisas. Eu vou agora arrumar a minha cama de manhã. Eu vou procurar deixar a minha mesa de trabalho arrumada. Eu vou procurar tomar um café sem açúcar. Eu vou vigiar o meu celular e vou pôr uma abstinência em algum horário do dia para não ver as notificações. Então, pequenas renúncias, isso já é um ponto fundamental. 2, não deixe então de achar como é que você vai se comunicar com Deus, como é que você vai pedir ajuda a Deus, como é que vai se fortalecer para que você tenha essa capacidade de amar, que sem essa capacidade você não consegue dizer não para o prazer imediato, não consegue. 3, a seguinte dica, lembre-se sempre que o teu amor está muito próximo. Ou é sua esposa, ou são seus filhos, ou são seus irmãos, ou seus pais, se você é um garotão. Enfim, o amor está próximo, porque você está cego. As pessoas estão cegas. Então, tente tirar as escamas dos seus olhos e procure chegar próximo, porque os vínculos é o que é, segundo a pesquisa, a real motivação existencial para a pessoa ser feliz. 4, não deixe, por favor, não deixe de sentar no seu computador no domingo à noite, ou segunda de manhã. Eu faço segunda de manhã, toda a segunda de manhã. Eu abro a minha agenda Google e organizo a minha semana. É tão gostoso isso. Porque quando eu abro a minha agenda Google toda a semana, já tem as coisas fixas. A gente não faz isso? Repete toda a segunda, repete uma vez por mês, repete não sei quantos. Eu tenho muitos repetes, eu tenho atividades que já são fixas, mas tem muito espaço toda a semana. E eu adoro essa sensação. Quais vão ser as minhas atividades variáveis? Como vi num podcast no Anima Saúde, para ajudar as pessoas, e assim um jantar, e assim um congresso, e ali um teatro, tive lá no Casaré, na sexta-feira, maravilhoso. A gente não conseguiu ir. Convida ele para vir falar aqui também sobre isso, porque ele foi um sucesso absoluto, foi, né? A gente não conseguiu ir. Absoluto, fantástico. Quem não assistiu, assista o teatro Compline de Juliano Casaré, no Teatro do Jockey. Mas fechou parênteses. Então, a ordenação da semana com as atividades fixas, mais atividades variáveis, dá uma sensação gostosa de que eu montei a minha estrada da semana. Agora, lute para viver. Seja generoso, por amor, viva essa agenda. Isso é imbatível. Como as pessoas mudam vivendo uma agenda muito seriamente. E está conectado com o meu celular, está conectado no meu carro, está na tablet, no meu computador. Tem 4 lugares, 4 outdoors, que eu estou sempre sendo lembrado o que eu tenho que fazer, e aí eu procuro ser muito pontual, adoro ser pontual. Eu cheguei 15 minutos antes aqui hoje. A Luísa falou, eu falei, João, 5 horas vai estar, a Luísa falou, ele vai chegar assim, ele vai chegar às 4h30. A Luísa falou. Na verdade, eu cheguei porque fiz oração aqui embaixo. Não, ela falou isso. Ela falou assim, quem é hoje? Porque a Luísa adora perguntar quem é hoje. Eu falei, hoje é o João, Luísa. Ela falou assim, ele vai chegar lá 4h30, mamãe, o João é pontual. Ela acertou. Muito bom. E é importante você bater os horários certinhos ali também, da refeição, horários, tudo, do dia a dia. Todos os teus deveres. Eu digo, um homem que cumpre o dever assim, parcial, ele é muito bom na profissão, ele é muito bom, não sei, ele faz academia, pronto, tudo bem, é ótimo, mas e o resto? Quando é que você lê um livro? Tem que ler livro. Quando é que você assiste um bom programa de televisão? Quando é que você vê um bom filme com a família, com a pipoca? Tudo isso tem que estar dentro da tua agenda semanal. Tudo bem, nem toda semana pode satisfazer todos os meus deveres, mas num mês inteiro, sim. Agora, quando você nunca sai com a sua família para jantar, está errado. Está errado. E um ponto importante que eu acho, o momento que você vai deitar, um exame de consciência do seu dia. Está no meu horário. Mas isso já está incorporado no meu horário. Já. Não nem põe na minha agenda, porque eu não consigo viver sem um exame. Mas a gente trazendo para esse novo homem, essa nova mulher que quer se ordenar, a importância do exame de consciência, né?
antes de dormir. Isso, porque além de você perceber onde você não fez tão bem uma coisa, onde você se portou mal no outra, você tem sempre a sensação de se ordenar no dia seguinte. E essa sensação de começar e recomeçar todos os dias é o que nos torna melhores. E sabe que, além dessa questão da ordem, quando você faz exame de consciência, você tem uma liberação de dopamina no seu cérebro. Eu sei. Te dá uma sensação boa. Porque você pede perdão a Deus, você recomeça e pronto, Deus é bom conosco, nos perdoa, é misericordioso e está tudo bem conosco. Raro é humano, né? É tão bom a gente sentir-se humano, né? É tão bom. Agora, querer sentir-se Deus aqui é ruim, né? E o ego faz isso, né? Eu serei como Deus, né? Eu mando no tempo. Aconteceu, quem fez isso? Eu mando no tempo, né? Ninguém como Deus. Né? E olha, essa sensação, né, de ver essa ordem interior é uma sensação tão gostosa que quando a pessoa começa a incorporar isso pro resto da vida, ela não quer largar, não quer largar. Então, senhores pais, né, comece ensinando seus filhos a santa rotina. Quando você educa uma criança a viver a rotina, sabe o que acontece? Né? Ela começa a viver em função do tempo e não das coisas. Sabe o que quer dizer isso? Uma das coisas é assim, né? A criança, quando é muito pequena, ela tem que fazer um trabalho de história hoje para a escola. Típico exemplo que eu costumo dar didático. A criança não tem nada para fazer mesmo, ela fica, vai fazendo, vai vendo em função do trabalho. Não está preocupado com o tempo, porque ela não tem nada para fazer. Então, quando a criança vai sendo educada a viver em função das coisas e não do tempo, ela fica muito mais tempo do que precisa para fazer as coisas. E assim, os adultos também hoje trabalham assim, né? Tem que começar a fazer, pois não sei, um relatório. Às vezes a pessoa pode ficar horas e horas e fica enrolando e tal, e não está bom ainda, é perfeccionismo, blá, blá. Isso é trabalhar em função da coisa. Quem tem uma agenda e quem tem começo, meio e fim para as coisas, ele trabalha em função do tempo. Eu tenho 2 horas para fazer, começa às 2, acaba às 4. Às 4 eu acabo. Não ficou bom, paciência, próxima vez eu faço melhor. Mas quando você se educa a viver em função do tempo e não das coisas, você começa a ganhar a liberdade interior para fazer todos os teus deveres. Isso se aprende na infância. Maravilha. Eu acho que a gente podia falar também, né? Nós só te deu algumas pancadas aqui, mas trazer exemplos de amigos que nós temos, né? Dessas famílias numerosas. E a gente falou muito sobre fortaleza, né? É impressionante como me chama a atenção tudo isso. Como é possível viver em ordem com 7, 8 filhos, né? Que nós temos amigos assim, que conseguem viver em ordem, nessa ordem em relação a Deus, a família com um monte de filho, ordenar o horário do trabalho. Eu tenho exemplos também, enfim, de pacientes se tornaram amigos também, de famílias numerosas, que tiveram casos que quase tiveram que entregar a vida por causa de um filho, numa cirurgia, e que você olha para uma pessoa dessa, ela não se abala. Ou seja, a fortaleza que essa pessoa tem por ter uma vida ali guiada por Deus, são pessoas que não sofrem por nada. Agora, você tem que se questionar o seguinte, né? Essas pessoas de vários filhos, que você frisou várias vezes na sua fala, você tem vários filhos, é porque tem muito amor no coração. Muito amor, é isso. Então, na verdade, esse pai de família é um homem muito generoso. E por isso, ele também vai chegar a dizer muito não para os amigos na praia, dizer não para o Maracanã, dizer não para ir para tomar um chopinho lá no happy hour. E esses pais que são bons, que são generosos, que por terem um amor no coração e demonstram com a quantidade de filhos. Então, obviamente, eles têm as suas privações, porque aqui eles disfarçam bem, né? Porque estão felizes, né, nos verdadeiros valores. Essa que é a questão. O que você quer na verdade, né? Quais são os teus verdadeiros valores? Se você acha que é ganhar dinheiro, viajar por aí, para o hotel, não sei o quê, então continua nessa, mas, cara, não é o caminho, né? O caminho é justamente, né, qual é o verdadeiro amor? Deus, a família, e quando eu estou nessa vibe, né, as minhas escolhas são tão naturais para escolher o verdadeiro e bom, né, que não há nem uma sensação de sacrifício. Quando você falava do meu sacrifício aqui, eu nem tinha nem notado isso, para falar a verdade, né? Eu acho tão normal, né, a gente fazer isso pelo bem, porque eu sei que isso vai trazer muito bem para muita gente. Então, isso já está dentro do meu default, né, de que vai ser uma coisa boa e vale a pena dedicar esse tempo. Isso vai se retroalimentando, né? Exatamente o exemplo que você deu. Você veio aqui, isso é normal, né? Alguém te ligou, João, eu preciso conversar com você com uma ajuda. Então, isso só vai aumentando dentro de você, né? Isso. Então, gente, eu acho que esse podcast acho que já foi muito proveitoso para muita gente, né? E acho que todo mundo já está saindo com mais esperança. Você não está sentindo? Com certeza absoluta, João. Muito bom mesmo, assim. Trazer nada mais, nada menos que João Malheiros aqui para falar sobre isso, né, João? Até mesmo porque, dentro de toda essa nossa mudança também, né, dentro da nossa conversão principalmente, você tem, né,
um papel muito fundamental, Totalmente, né? é. Totalmente. Você, eu acho que foi uma das primeiras pessoas ali na frente que nos ajudou tanto com a Luísa, na educação da Luísa, nos levou pro colégio, né? Até hoje eu Você conto tem a um história coração. dela nos meus spoilers. Senhor aí. amado. Gente, eu tava lembrando disso outro dia. Você lembra? Eu não vou contar não, porque não é bom. Não vamos publicidade. Exatamente. Eu falei, ai meu Deus, mas como Mas você foi o me contato ajudou, que nós né, tivemos João? com virtudes, né? Sim, Quando foi nós através, falamos sobre exatamente. isso. Você foi um marco muito importante para nossa vida, João, muito Fico mesmo. muito feliz assim. e, obviamente, isso para mim é uma retribuição, porque eu sempre fui muito agraciado, né? Eu fui tocado por Deus com 13 anos. Sim. E eu vivo as virtudes desde os 13 anos. E foi isso que me fez descobrir a Deus muito cedo, né? Então, quando eu vejo alguém me agradecendo, eu falo, bom, mas eu recebi muito mais. Eu só estou pagando uma coisa muito pequena, porque o que eu recebi é muito grande. E depois de tantos e tantos anos de ver esse crescimento dentro de mim, se você soubesse o que eu sinto aqui dentro, é uma coisa tão grandiosa que eu gostaria que as pessoas acreditassem que isso é verdade. Mas, Com enfim, certeza. as pessoas acham que eu posso estar fazendo teatro, então é melhor não ficar de forma falando. nenhuma. Quem conhece sabe. E isso é muito legal, né? Porque foi o que eu falei, Diogo, e eu, graças a Deus, a gente também foi muito agraciado com muitas pessoas muito boas ao nosso redor. Você é uma delas. Que bom. Então, nada melhor do que a gente trazer essas pessoas muito boas também para chegar a mais pessoas, né? Aham. Porque a tua voz aqui, imagina a quantidade de gente você está mudando hoje, João, só de te ouvir. Entendeu? Então, às vezes, não tem um João ali perto que a gente possa ligar, João, me ajuda aqui, João. Mas tá te ouvindo agora e falando, caramba, existe um caminho, sabe? Existe. E eu queria terminar com uma oração, já que você começou com uma oração, Sim. já que a gente pode Com terminar certeza com uma oração, absoluta, João. que aprendi de São José Maria Escrivá. Eu rezo todos os dias na oração chamada Preces, né? Lá está incrustada, que não é dele, é da igreja, mas ele incorporou uma oração chamada Prece, né? Que a gente reza todo dia essa oração. É linda e tem assim, um ar de fechamento. Posso? Claro, fica Com à certeza. vontade, Você pode João, tudo, você João. pode tudo. Então vamos lá, gente. Nós rogamos, Senhor, que prepareis as nossas ações com a vossa inspiração e as acompanheis com a vossa ajuda, a fim de que todos os nossos trabalhos e orações em vós comecem e em vós terminem. Acho que essa é a oração maravilhosa, que se você reza todos os dias, quando eu rezo ao acordar, gente, dá uma energia muito grande, porque isso, a gente pede inspiração antes de começar a trabalhar. Eu rezei aqui, por isso eu vim fazer a oração aqui no Santuário de Fátima, para que fosse um bom podcast. Eu cheguei com sono e cansado, porque de fato foi um dia puxado lá hoje, onde eu trabalho. Mas você vê que eu já me recuperei, porque tive a inspiração divina, assim, que é uma prova que vocês estão vendo, né? Como o João Maria se transforma pela inspiração divina. Deus nos transforma. É verdade. Então, depois, quando eu chegar no carro, eu vou cair de novo, né? E vou... Mas não tem problema, a missão já foi cumprida. Então, pedir a inspiração antes de começar a trabalhar, pedir ajuda enquanto a gente trabalha, para ser atencioso, para ser cuidadoso, para ser forte, para ser um bom médico, ter sabedoria, para ter... Cada caso é um caso, não vamos generalizar e tal. Rezar durante o trabalho. E depois, quando terminamos, vamos para casa agradecer tudo que a gente fez, como a gente vai... agradecer essa nossa conversa aqui, que foi maravilhosa. A gente tem que fazer sempre isso, e a nossa vida fica feliz assim, né? E sempre caminhando rumo ao Pai. Nossa, Maravilha, João sempre inspirador, é. né? Muito obrigada pela sua presença aqui, João. O pessoal que está em casa, que quer te acompanhar nas redes, fala pra gente o seu @do Instagram. Ah, sim. É o Jeb Malheiro, né? Vai aparecer aqui pra vocês. João Eduardo Bastos, Jeb Malheiro, o que faz de malhas. Não ponha malheiros, todo mundo erra. @Jeb Malheiro, mas também teve um significado quando eu comecei o Instagram, lá na pandemia, que era fazer vários jabs nos meus stories diários, né? Jabs, ainda que escreve com A, mas tudo bem, o som é o mesmo, né? Jabs, e quando as pessoas assistem as minhas aulas, os meus podcasts, né, e os meus cursos, eles vão na lona. Tem algum curso Eu tenho aberto? a certeza que as pessoas hoje, muitos foram na lona, mas olha, Sim. com carinho, né? Não fui mal, espero que tenha te ajudado a dar uma acordada. Algum curso Curso pra aberto? vender? Olha, hoje à noite, quem quiser, hoje à noite não vai poder, porque isso aqui vai operar mais para tarde, mais outro dia. Mas tem vários cursos abertos na minha plataforma Escola para os Pais, chama assim, no meu
bio lá do Instagram, Escola para os Pais, tem uma plataforma com 8 cursos, né? O primeiro que vocês fizeram, Sim. o percurso, né? Percurso. Né? Então, eu estou lançando hoje o novo percurso. Ah, excelente. Imperdível. Eu regravei todas as aulas agora atualizadas, mais amadurecidas, com novos PowerPoints, tudo isso. Eu fiz e recomendo, E serve hein? para adulto também. Isso Não, tudo que nós conversamos aqui. Então, o novo percurso é o meu grande curso, que tem mais de 3 mil alunos já fizeram esse curso. É uma coisa absurda de aceitação. Assim, as pessoas gostam muito pela essa conversão, né, a uma vida mais regrada. Sim. E os livros, João? Como que o Olha, pessoal estou lançando faz pra... então essa semana, né, Educação Personalizada, Torna-te Quem És, vamos dizer, toda a minha filosofia educacional, que tem o Porto Real, e estou abrindo 47 escolas pelo Brasil, usando essa mesma filosofia, né, e depois tem, anteriormente, o ano passado, relancei, né, Escola com Corpo e Alma, que foi até prefaciado com o Nicolas Ferreira, o deputado Nicolas Ferreira, né, me apoia muito nas questões educacionais. Anteriormente teve Fortalecer a Alma da Escola, anteriormente teve a Alma da Escola, sempre a Alma da Escola, isso é uma escola que educa nas virtudes, como o Porto Real. Mas depois teve um para adolescentes, tem muito bom, um livro que chama-se A Construção da Amizade, que eu estou muito preocupado que o jovem aprenda a se socializar corretamente. Tem outro livro muito bom, que é A Fé na Prática, como ensinar, fiz um podcast aqui sobre isso, aqui na Anima, que é como os pais têm que educar o adolescente na fé, então chama-se Fé na Prática. E tem um outro livro que se chama Educar Sem Medo. Então, são vários livros que eu fui, no fundo, ajudando os pais, né, a assumirem o protagonismo na educação dos filhos. Maravilha, Sensacional. João. Muito, muito obrigada. Foi um prazer inenarrável ter você aqui com a gente. É sempre um prazer tê-lo verdade. com a gente. Fico muito Muito feliz bom. e até a próxima, que tenho a certeza que isso vai ecoar em muitas almas sadias e aquelas que estão à busca, né, de um caminho vão encontrar. Amém. Então tá bom. Até a próxima quarta. Não esqueçam pessoal. de seguir, Exatamente, comentar. mas eu já falei, já tô aqui dando Vai tchau. lá. E você tá. Olha só, o doutor Diogo não tá deixando de Tá esquecer. vendo? Olha aqui, se inscreva no Senão o nosso sanguíneo canal. tomando conta da colérica, hein? Pois é, se inscreva no nosso canal. Não se esqueça de seguir, comentar, deixar o seu comentário e seguir todas as nossas redes, né? O Spotify, Amazon Prime, Deezer. E as nossas redes, @doutora Vanessa Vinck, Diogo Vinck. Diogo.vinck. Doutor.Diogo Vinck. foi E que me eu- enrolei toda, mas tá escrito aqui, o pessoal vai colocar pra Fui vocês. bloqueado, né? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Até a tchau. próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.